Então, desejando primeiramente boa noite a todas, né? E hoje a gente está aqui com a Maíra, Maíra Stocca. A Maíra, gente, é uma mulher assim, ó, guerreira, é uma empreendedora nata, né? Eu falo que a empreendedora nata é. Ah, Maíra, deu eco aqui, ó. É o áudio. Mas, ó, é verdade. Grazi, Maíra é tudo isso, gente. A Maíra, ela é CEO do Grupo Recupera Brasil. A Grazi é demais. A Grazi mora no meu coração. Então, hoje a gente vai falar de empreendedorismo na prática, tá? Empreender na prática. Por quê, né? Por que que é tão legal a gente falar desse assunto de empreender na prática? Porque o empreendedorismo para muitas pessoas é só aquela coisa de balela, né? É só o que a internet romancia muito o empreendedorismo, né? E é como a gravidez, e a gente sabe que não é verdade, né? Eu tenho vários empreendedores aqui, ó, que estão hoje na live. O pessoal tá ouvindo bem da live? Fala para mim aqui. E eu sei que teve gente aqui que já montou negócio e fechou. Eu sei que teve empresas aqui de pessoas que começaram e acabou não dando certo. E acontece, gente, é muito normal, muito natural. A gente estava um pouquinho antes de entrar na live, né, Maíra, falando o quanto é difícil empreender no Brasil. Então, Maíra, o tempo é seu. Abre aqui, por favor, e fala, quiser falar um pouquinho mais de você, fica à vontade, tá? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite ao Clube de Empresárias. Cada semana nós temos o privilégio aí de estar acompanhada com alguma profissional, alguma empreendedora, alguém que está iniciando ou não. Eu acho que eu vou diminuir o volume do meu celular, porque está dando eco aqui. E aí fica mais fácil. Acho que caiu aqui, né? Ariane, tá normal? Normal. Tá só uma bolinha no seu, mas ele volta. Eu Ele acho que volta. é porque desligou o telefone, né? Só isso, só isso. Eu não vou conseguir agora ligar. Acredito que ele desligou. Não tem problema, não tem problema. O pessoal assiste daqui, ó. O pessoal assiste daqui você falando. Peraí. Ele tá ligando aqui. Depois eu entro, você me manda de novo. É ao vivo Mas mesmo, gente. Isso é ao vivo mesmo. É ao vivaço. É a ao realidade vivaço. é Mas isso porque o Lucas veio aqui e organizou tudo aqui para mim. Mas vamos lá. Queria agradecer mais uma vez o convite. Me sinto, inclusive, honrada num grupo vasto de mulheres, cada uma com a sua experiência, cada uma com a sua bagagem, né? E vou abrir aqui para poder voltar aqui. Vamos ver, Ariane, me manda de novo o convite que eu já entro de novo. Uhum. A doutora Roxana entrando aqui também. O importante é não ter eco, a gente vai ajustando tudo bonitinho. Agora vai entrar, vai entrar. Agora vai. E é muito importante essa questão do entendimento sobre o empreendedorismo. As pessoas acham que simplesmente basta você dizer que você vai empreender, mas esquece que algo crucial para o empreendedorismo é o planejamento estratégico, é você ter a disciplina, o compromisso, o comprometimento com o que você quer buscar. Só que quando a gente entra muito mais nesse nicho de entendimento sobre o empreendedorismo, a gente consegue absorver quais são os passos necessários para você obter sucesso. Até para explicar um pouco sobre o Empreenda na Prática, a gente desenvolveu exclusivamente esse método por uma demanda pessoal que nós tínhamos dentro da nossa empresa. Você imagina que nós tínhamos um nicho de empresários de todos os segmentos e que muitas vezes, depois do atendimento através do Grupo Recupera Brasil, tinham a necessidade do apoio para a empreitada deles, seja qual for o ramo. E aí a gente viu uma oportunidade de atendê-los também nessa demanda. E foi quando a gente desenvolveu o método para que as pessoas pudessem obter um resultado de sucesso do seu próprio negócio. E as pessoas têm que entender que existe uma diferença muito grande sobre quando você vai dar uma mentoria ou, eventualmente, um profissional te contrata para desenvolver uma metodologia para a empresa dele. Por quê? Suas experiências pessoais não fazem parte de um método em que você vai desenvolver para uma pessoa. Porque quando uma pessoa se sujeita a, entre aspas, contratar um serviço, ela quer soluções para o negócio dela. Então, você tem que ter uma amplitude na análise para poder compreender de que forma essa pessoa pode obter um sucesso seguindo alguns passos. Ô, Má, Pode falar. só abaixa só um pouquinho, que eu acho que tá dando um pouquinho de eco.
Não dá para baixar aqui, ó. Já foi tudo? Vê se agora tá dando eco. Não, agora tá ótimo. Pode. Para ver aqui total o volume. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, eu falo que o empreendedorismo não é sobre ideias, não é sobre fazer, é sobre fazer acontecer para que as ideias sejam colocadas em prática. Empreendedorismo é isso. Efetivamente, é essa a definição. E aí a gente entra, o primeiro ponto que eu falo que é o divisor de águas, é o autoconhecimento. De 5 passos em que você fala com um empresário, em que você vai falar sobre o empreendedorismo e o autoconhecimento. São questões básicas, mas que fazem toda a diferença para a pessoa saber quem ela é, onde ela está. Eu falo que é um conhecendo você básico, mas que faz toda a diferença para o caminho que você vai trilhar no universo empreendedor. O autoconhecimento ele permite que você tenha tomadas de decisões certeiras, o desenvolvimento pessoal e profissional que faz toda a diferença para o universo que você vai atuar, porque ser empreendedor é buscar inovação, ter relacionamentos pessoais, e isso faz toda a diferença. E aí eu estou dizendo que a gente entra também no universo da questão da construção de relacionamento. Não existe um empreendedor que queira obter sucesso se ele não construir relacionamentos sólidos, porque isso sustenta o próprio negócio dele. As pessoas, elas compram o produto, mas antes de comprar o produto, elas vão comprar quem está por trás dele. Já foi por água abaixo, inclusive, aquela teoria de que você contratar, entre aspas, artistas, faz a diferença para o seu negócio. Não, o seu negócio é você. É você que vai passar essa firmeza e vai fazer com que o público permaneça com você. E essa resiliência, claro, de conhecer seus pontos fracos, seus pontos fortes. Isso faz tudo parte do conceito do autoconhecimento. Porque ele é o primeiro passo para você pensar em prosperar, principalmente no universo empreendedor. Depois a gente já vai para a questão que envolve a autorresponsabilidade. Você entender que todos os resultados são seus e dos seus atos. As tomadas de decisões, as questões que você escolhe. Não adianta delegar se você não entende, não adianta culpar terceiros se você não absorve as suas responsabilidades. E isso é muito importante, Ariane. A gente vê diariamente as pessoas terem o péssimo hábito de delegar ou muitas vezes direcionar a culpa de uma falta de um resultado para terceiros. Mas é o dono que constitui a seara da empresa. Hoje você falou uma questão, durante o dia fez um vídeo e falou o seguinte: se você é empresário, não importa seu ramo de atividade, acordou mal um dia, ou desmotivado, ou com algum problema pessoal, a sua empresa tem alguma questão com isso? Não. A sua empresa, ela tem que ser autogerenciável e autossustentável para poder girar com você ou não. Até porque a liberdade geográfica hoje é algo que faz toda a diferença para a vida de um empresário, para aqueles que podem, claro, conduzir dessa forma. Mas imagina o seguinte: você acordou de uma maneira diferente ou com péssimo humor, e isso vai influenciar seu negócio? Jamais, jamais. Então, isso não pode interferir o seu negócio. Mas como que você consegue isso? A autorresponsabilidade vem com o autoconhecimento fixado para que você desenvolva o seu negócio de uma maneira sólida. Consegue compreender, Ariane, como um é seguido do outro? Porque não adianta. A maioria das pessoas, elas chegam e falam o seguinte: eu quero empreender, eu quero montar um negócio. Quanto eu preciso? Quanto eu preciso de dinheiro? Ou isso é importante? Tá? Porque isso faz diferença para um negócio, sim, e o investimento se faz necessário, e a gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas as pessoas têm que entender que antes da questão que envolve o financeiro, que está dentro do planejamento estratégico, que a gente vai falar na sequência, tem o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. Se você não tiver esses dois muito bem estruturados na base do seu negócio, ele tende a não se sustentar. Porque as pessoas acham que muitas vezes só o fato de você achar que tem o dom, tá? Porque brilha os olhos pensar no negócio, ou ter a parte financeira vai tornar um negócio de sucesso. E não é por aí. Então, isso tem que ficar muito claro, porque é uma dúvida que é muito questionada por praticamente 90% das pessoas. Muito. E já vou aproveitar e fazer uma pergunta com relação à parte do autoconhecimento. Boa noite, Fabíola. A Fábio entrou também. Me fala o que você acha que hoje pode ajudar um empresário a desbravar mais esse autoconhecimento?
São práticas diárias, desde a autorreflexão diária mesmo. Tem pessoas que, inclusive, ainda têm a prática de um caderno de anotações. Algo simples, tá? Onde você coloca um curto prazo que você vai desenvolver, o que você tem como objetivo, qual que é a sua situação real e onde você quer chegar, o que você precisa melhorar. E isso, recentemente a gente teve um caso específico em que a pessoa delegou para um mentor a decisão importante da carreira dela. E isso impactou diretamente ela. E a hora que a gente estava conversando com ela, numa das reuniões, a gente falou, não, a decisão sobre a sua carreira diz respeito a você, a você. Olha só que informação importante. Já guardem isso, gente, porque você sabe que às vezes a gente pergunta muito aos outros, né? E às vezes decisões importantes têm que ser tomadas mesmo no medo por você, né? Claro, por quê? Porque o seu coração e o seu sentimento são as suas emoções, é a sua bagagem, e por mais que a pessoa seja competente, a decisão tem que ser tomada por você. Por isso, a importância de quando você vai falar com o mentor, ou contratar um profissional, ou, eventualmente, ser desenvolvido um método para a sua empresa, você entender que o profissional e a pessoa que vai estar recebendo essa informação não tem os elos emocionais, nem a bagagem e nem a mesma estrutura. Porque a gente vê aos montes no mercado sendo vendidos milagres para o empreendedorismo. Manuais. E qual que é a bagagem dessas pessoas? Elas já tiveram uma estrutura empresarial? Elas tiveram uma experiência com CLT, com pessoas? Qual que é a bagagem delas? Para, de repente, ofertar algo e as pessoas saem comprando aos montes sem ter lastro nenhum, pelo simples fato de que aquela pessoa, de repente, fez um tráfego pago e aquilo caiu no colo da pessoa pelo simples fato de que ela digitou uma palavra. Isso não vai te trazer as respostas que você precisa. E existem hoje, eu falo que a internet, Ariane, ela é um nicho hoje que despeja para a gente absolutamente tudo, de todo tipo de conhecimento, todo tipo de informação, de todo tipo de pessoa profissional. Você vai escolher o que você quer direcionar e selecionar o que lhe convém. Porque se você for absorver todo o conteúdo, a nossa cabeça vai entrar em parafuso. Então, a gente precisa ser seletivo, e isso, inclusive, é parte, inclusive, do autoconhecimento, porque você escolhe o que você coloca para dentro da sua cabeça, uma vez que informação nunca é demais, mas você pode ser seletivo. Então, uma coisa está ligada à outra, porque você, num terceiro passo, para que você tenha uma execução impecável, você precisa o quê? O planejamento estratégico. E o planejamento estratégico não serve só para o seu negócio. Ele serve, inclusive, para as coisas pessoais que vão fazer com que o seu negócio seja um negócio de sucesso. Para que você obtenha essa linha de equilíbrio na sua vida. E é interessante porque as pessoas, elas não têm o hábito, por exemplo, muitas gostam de registrar em notes, colocar em computador ou colocar em caderno, enfim, e não tem certo e errado. Fato é, você tem que fazer esse exercício de colocar como observações ou como planejamento. Por quê? Porque isso vai fazer você ter uma linha de raciocínio, você ter uma análise diária, uma análise semanal, uma análise mensal. Por que que quando você aplica algo para o seu negócio, você consegue perceber se você teve sucesso ou não? Porque você tem um acompanhamento. Ninguém nasce sabendo, mas se você tem a disciplina, o sucesso ele é treinável. Então você acaba obtendo o quê? O resultado que você espera. E outra, tem uma vertente de que o sucesso para um não é o sucesso para outro. Para alguns, obter recursos financeiros, porque todo mundo sonha com a independência financeira. Mas você está fazendo com o que você ama, o seu negócio é o seu principal negócio, a sua dedicação é principal para o seu negócio, porque hoje a gente vê empresários que existem nichos distintos em que atuam maravilhosamente bem, mas você sempre tem aquele em que vai ser o potencial da sua vida como referência pessoal e como referência profissional. Então, de que forma você consegue equilibrar e obter um retorno maior para aquilo que você busca? Se você tiver um planejamento estratégico, onde você tenha um acompanhamento diário, semanal, de tudo que é evolução na sua vida. E Maíra, vou aproveitar e perguntar referente ao planejamento, né? Porque o planejamento ele é algo que todo empresário
precisa fazer, Uhum. mas confesso que muita gente deixa passar, né? Por quê? Porque a rotina demanda muito esforço do empresário e às vezes parar para fazer um planejamento a curto prazo, que seja a longo prazo, né? Fica uma coisa maçante e complicada. Você tem alguma dica referente a planejamento? Como que você faz e estrutura isso do seu modo de vista, para a gente deixar assim mais passo a passo, sabe? Claro, claro. Eu falo que o planejamento estratégico ele é a pedra angular para qualquer nicho de mercado, seja qual for seu ramo, tá? Não tem distinção. Ele faz com que você consiga obter a visão de longo prazo, porque você consegue estabelecer. E hoje existem ferramentas disponíveis para você potencializar e organizar esse planejamento. Existem N ferramentas disponíveis. Ah, e são recursos que são só pagos? Não, muito pelo contrário. O próprio Google, por exemplo, ele disponibiliza ferramentas conforme a sua necessidade. Porque não adianta você modular algo que, para mim, vai ser de uma forma, para a Ariane, para a Jaqueline e para as demais de outras. Não, você tem que estabelecer. Por quê? Porque ele gera, inclusive, alinhamento com os seus recursos, com a sua capacidade de entrega. Chega um momento, inclusive, que o próprio planejamento vai mostrar que existem funções que precisam ser delegadas, que precisam ser terceirizadas. E aí é uma palavra que faz muita diferença para as pessoas que são centralizadoras, tá? Que querem absolutamente tomar conta de tudo, absorver todas as funções e achar que isso é crescimento. Não. Hoje, isso é um atestado, entre aspas, de fraqueza. Porque você delegar, você formar pessoas, você formar sucessores, é o que vai gerar corpo para o seu negócio e que vai demonstrar que você está numa zona de crescimento, tá? Porque todos nós estamos sujeitos a um momento da vida empresarial, falar, opa, estou sobrecarregada. E isso não é o correto. O correto é ter pessoas que, se você estiver viajando, se você estiver na sua ausência, eles vão dar continuidade no seu trabalho, tá? E essa é a questão que é autogerenciável, do próprio negócio. Então, o planejamento estratégico, ele tem hoje ferramentas que vão mostrar que a sua visão esteja alinhada com o que você está praticando diariamente, tá? E não existe segredo se você não colocar os seus números financeiros, as questões que envolvem o desenvolvimento da sua empresa, crescimento, números, mas em prática, nada como uma planilha de acompanhamento, que existem aí várias, que depois eu posso até te passar para você, eventualmente passar para as meninas, e é sempre bem-vindo. Eu falo que não existe conteúdo de empreendedorismo que não traga algo que você não vai implementar para o seu negócio. Sempre tem algo que, poxa, amanhã eu vou implementar isso. Tá? Por quê? Porque hoje a internet, ela faz com que você tenha que ter essa evolução diária, você tenha que se destacar. Então, imagina, as pessoas falam que isso é tem a ver um pouco com essa questão do marketing digital. Você abre o Instagram, poxa, nos 5 primeiros segundos você vai ver se você permanece ou não. E por que a pessoa vai permanecer? Por que diante de tantas, hoje a gente fala webinar, mas de tantas lives as pessoas vão permanecer com a Ariane e com a Maíra? Porque é um conteúdo que sempre tem alguma informação que a pessoa quer ouvir, que precisa ser direcionada. E isso faz diferença. Tá? A forma como você se posiciona. Inclusive, o Jeff Bezos, ele utiliza muito que quando você quer evoluir no negócio, muitas vezes, no início, nem sempre vai ser algo frutífero, financeiramente, inclusive. Porque você precisa ter os ajustes para poder entender público-alvo, para poder entender qual que é o desenvolvimento do seu negócio, como é o modelo ideal do seu negócio. E foi isso, inclusive, que a gente fez com o Empreender na Prática. Durante mais de 2 anos, a gente conseguiu reunir turmas, né, de pessoas que estavam dispostas a participar, porque a gente estava modulando para entender o melhor horário, a forma como o público tinha necessidade das informações, porque imagina o seguinte, eu despejo aqui N conteúdos diversos de informações que vão fazer as pessoas, poxa, eu acho que eu estou precisando mesmo entender quem eu sou, qual é o meu momento. As pessoas têm o hábito, muitas vezes, de perguntar, quando perguntam sobre você na questão do autoconhecimento, de responder pelos filhos ou pela empresa. Não, é responder por você. Então, qual é o momento em que você está se olhando e vendo se você está fazendo o que você ama, se você está conseguindo obter o resultado que você espera, e são questões
São exercícios diários que tem que ser feito. Boa. Não, e a gente vai até pontuar isso, que antes da gente entrar, a gente comentou uma coisa bem interessante, né? Eu falei que eu palestrei esses dias e eu coloquei, o ambiente nos molda. Nós, mulheres, a gente tem essa questão de seguir a ambiência ali, né? E aí eu coloco Muito. família, todo o ambiente. Você não cria de fato o que você quer, né? O homem tem essa facilidade. Às vezes ele quer algo, ele vai e cria da forma que ele quer. E nós, Sim, mulheres, acabamos sendo moldadas ali pelo todo. Então, é legal a gente pontuar isso, Maíra, porque é uma questão também de autoconhecimento. Porque o que que você quer para você, como negócio, como empresa, né? exatamente. Se você estiver alinhado com a sua ideia fixada sobre o seu negócio, o restante vai fluir. Por incrível que pareça, 90% do público que hoje eu atendo para os meus negócios, ele envolve a figura masculina, né? E por incrível que pareça, eu sou a pessoa que mais defendo essa questão equiparada, né? Por não achar que as mulheres elas já têm um domínio muito grande sobre o mundo dos negócios. A gente não precisa afirmar isso por estar num clube, entre aspas, de empresárias, mesmo tendo, a gente sabe que tem os empresários que estão no clube também. Mas por quê? Porque as mulheres elas têm um domínio de absorver mais de uma função, de conseguir lidar com as questões de conflitos, com as questões que faz toda a diferença, a adaptabilidade, que a adaptação, a mulher é mestre nisso. Agora você imagina a gente num universo onde quem mais demanda essa necessidade, eu estou dizendo pela minha experiência, são os homens, no meu universo. 90, não diria que 90, eu diria que 95% das pessoas que eu atendo são homens que precisam muitas vezes de direcionamento. Por quê? Porque o homem ele tem, às vezes, o hábito de delegar as funções, né? Porque utilizam a capacidade deles para outras questões de negócios, né? E aí, às vezes, se perde o controle operacional, o controle empresarial de um negócio. E aí acaba estagnando. Não é deixar de crescer, no sentido de estagnação corporativa mesmo, de ideias, de inovação. Porque se existe algo que faz diferença para um empresário, para um empreendedor, é a capacidade dele de inovação e de entender que todo dia você tem que buscar algo novo para o seu negócio. Não importa o tipo de Sim. inovação. E é Você bom você tocar nesse assunto, porque, gente, busquem todos os dias algo novo. Porque o mercado ele muda, né? O mercado ele é volátil, todo mundo que está aqui tem mercados que sobem e descem. Todo dia vai ter produto e serviço novo também que a gente tem que estar no mercado, né, Maíra, alinhando e olhando isso, né? Você tem alguma dica quanto a isso? Quanto a fazer, às vezes, uma análise de mercado, olhar estatísticas de como que está, né? Às vezes o poder de venda de X produto. Se você tiver essa análise de mercado, inclusive, ela está dentro do planejamento estratégico, porque para você chegar na execução de resultados, que é o próximo passo, você precisa ter dentro do planejamento estratégico todas as informações que englobam o seu negócio. E eu não estou dizendo de concorrentes, como as pessoas têm o péssimo hábito de comparar. Não, você entender quais são os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos que eventualmente você, a análise SWOT mesmo do seu negócio, os pontos de melhoria, porque todo negócio tem algo a melhorar e todo negócio tem um ponto positivo que lhe coloca em destaque com os demais. Porque eu sempre falo, essa mania muitas vezes de falar de concorrência ou de se comparar não é saudável. Você pode sim analisar o seu concorrente para que você possa adaptar ao seu negócio o que lhe convém, porque muitas vezes não é o seu estilo, tá? E isso faz parte do planejamento estratégico. Eu gosto sempre de falar, Liane, não existem dicas, existem informações a serem implementadas para o negócio. Sim, Porque dica, muitas vezes, ela vem com a pessoalidade, e aqui a gente não tem que falar de opinião, aqui a gente tem que falar do que é fato e do que dá resultado. sim. Porque a opinião fica vaga, né? É algo que vem com a característica da pessoalidade, com a sua bagagem profissional, comercial, e que não diz respeito muitas vezes à pessoa que está do outro lado da tela. Eu adoro falar o seguinte: a sua página 40 não é igual à página 2 de quem está começando. Então, assim, e essa trilha tem que ser respeitada. Essa bagagem, muitas vezes, muitas pessoas valorizam isso, porque sabem que é isso que faz com que gere corpo para a pessoa estar estruturada para falar sobre um assunto ou para muitas vezes gerir um negócio. Quando a gente fala, por exemplo, eu tenho
alguns segmentos específicos que atuam com defesa do consumidor. Maíra, já fala um pouquinho sobre suas empresas hoje, só rapidinho para repassar. Claro. Até porque essa necessidade, inclusive, do Empreender na Prática, ela surgiu da demanda, como eu disse no começo, dos meus negócios pontuais. Eu tenho trabalho com defesa do consumidor, são pessoas que, neste momento, estão desprovidas da capacidade financeira para gerir o próprio negócio. Então, você imagina que 99% das pessoas que chegam diariamente para o Grupo Recupera Brasil, para o nosso call center, são pessoas que, neste momento, elas precisam o quê? Ter um norte estrutural para que elas possam dar sequência na sua vida financeira. Muitas vezes, ou porque estão negativadas, ou porque precisam de uma reabilitação de crédito, uma renegociação, ou uma reestruturação tributária, N fatores. E aí é que está o segredo. Eu, como uma boa empreendedora de raiz, eu comecei a entender, poxa, eu atendia o cliente, mas eu queria que ele permanecesse comigo. E como ele permaneceu comigo? Quando eu comecei a mostrar para ele que depois da entrega do produto, que é o resultado que ele espera, para poder se reabilitar no mercado, estar, entre aspas, apto para voltar financeiramente de forma saudável para o mercado, de saindo do status devedor e voltando como status consumidor, ele ainda precisava de um auxílio para direcionar as questões que envolviam os negócios deles. E aí entrou nessa seara. Lógico que isso tudo surgiu antes da pandemia e na pandemia se intensificou, porque as pessoas ficaram perdidas. Tinham grandes empresários muito bem-sucedidos, porque eu falo que o fato da pessoa estar negativada não significa que ele seja um empresário rotulado de forma negativa, não. Pode ter sido uma dissolução de sociedade, N fatores, o mercado volátil, enfim. Uma pandemia, o faturamento foi a zero. Não, e aí na pandemia as pessoas tiveram a situação de muitas vezes entrar para o digital, onde não sabiam nem atender um celular direito por vídeo, tiveram que entrar e colocar a cara no mercado. Não sou expertise nessa questão que envolve o direcionamento para o marketing digital, mas nós tivemos que nos especializar e também dançar conforme a música. Privilégio ou não, mas antes dessa questão, infelizmente, da pandemia, nós já estávamos no digital. Então, isso fez com que a gente saísse na frente. Então, a hora que falava de gravar vídeo, de entrar com essas questões que envolviam o vídeo mesmo ao vivo, não teve dificuldade nenhuma. Por quê? Porque eu já tinha isso. Mas é aquela história. A prática faz com que você se torne excelente naquilo. E aí, claro, houve o desenvolvimento de um projeto para que isso virasse um manual mesmo prático para que as pessoas pudessem absorver isso para o negócio delas. E não existe propaganda melhor, indiscutível, do que o boca a boca. O empresário, quando ele se sente confortável, quando ele se sente com uma solução para ele, lógico que ele vai indicar para outros empresários. Então, vira aquela... É o que eu falo. É o marketing boca a boca vicioso no sentido positivo, que vai te trazer os recursos que você quer, que é o quê? Uma matéria-prima, o cliente. O cliente, ele chega dessa forma e ele permanece com você. Então, ele permanece com você pela sua seriedade, pelo seu profissionalismo, mas ele permanece por você. Não existe propaganda melhor para a nossa empresa do que os nossos funcionários, mas principalmente da Maíra e o Leandro estarem à frente dela. Isso eu falo de uma maneira ampla. E aí a gente foi desenvolvendo outros negócios. Imagina que, além da questão que envolve, por exemplo, defesa do consumidor, eu via a necessidade que todos os empresários tinham de ter um escritório virtual. Poxa, como um escritório virtual? De transitar todas as informações. Ah, Maíra, mas isso existe. Não. Depende do que você conhece como isso existe. Quase que 50%, 70% das empresas hoje, elas faz uma consulta cadastral da pessoa física e jurídica. As pessoas já não tinham esse acesso ou onde buscar. A gente implementou, mas elas também precisavam, muitas vezes, utilizar um localizador para poder achar um e-mail, telefone, a gente implantou também. Aí vem uma questão de uma consulta tributária, a gente implantou também. E agora, a gente está finalizando com outros implementos de um sistema próprio, quer dizer, você entende que a defesa do consumidor trouxe o manual de empreenda na prática, que atendia, eu utilizo a palavra mentoria, mas atendia unicamente os empresários que tinham aquela demanda, e aí eu comecei a notar que os empresários não tinham uma ferramenta que unificasse tudo o que eles precisavam. Desenvolvemos na parte de TI, a tecnologia de dados, um software próprio, um sistema próprio, web, para que as pessoas transitassem as suas informações, do que ficar com aquelas 300 abas
Então, você vai entendendo que a gente vai gerando as capacidades conforme as necessidades dos nossos clientes. E isso faz com que a gente evolua no nosso negócio. Lembra que eu te falei que a visão inovadora que o empresário tem que ter? Ele tem que olhar para o negócio dele e falar, poxa, o que eu tenho para evoluir e qual é a oportunidade de negócio que eu tenho? E as pessoas falam, por que você... Nossa, Maíra, você fala com tanto ênfase. Porque, primeiro, que eu amo o que eu faço. Segundo, que antes de qualquer questão que envolva negócios, eu adoro ajudar pessoas, fazer com que elas estejam prosperando na vida delas. E é muito bom quando você esquece só a questão financeira, mas quando a pessoa retorna para você que ela saiu de uma condição, entre aspas, desfavorável e mudou a vida dela, financeira, mudou a dela profissional, por um direcionamento preciso que você tenha dado. Isso não tem preço. E isso pode acontecer numa prestação de serviços, pode acontecer para uma pessoa que trabalha no comércio em geral. Por quê? Porque você aplica os passos em que você tem o autoconhecimento, autorresponsabilidade, planejamento estratégico e a execução impecável, que eu falo que é a execução de resultados. Ah, então peraí, Maíra, ó, eu tô anotando aqui. A gente falou de autoconhecimento, de planejamento. Vamos falar de um terceiro, então. Não, a gente falou de autoconhecimento, autorresponsabilidade, Autoresponsabilidade, planejamento. planejamento estratégico, execução de resultados. Porque não adianta você ter uma execução de absolutamente tudo que você organiza mentalmente, organiza em papel, faz a organização, entre aspas, de tudo, de oportunidade, de crescimento, análise SWOT do seu negócio, analisar pontos dos seus, entre aspas, as pessoas que estão no mesmo segmento, se você não tiver uma execução. Porque do papel, nenhum milagre sai. Então, para que isso aconteça, e aí, Maíra, como que a gente faz para seguir esses passos? São hábitos diários em que você está colocando em prática tudo que você tem ali, tá? Seja qual for a sua visão, de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. E isso tem que estar muito bem definido. E a execução é uma aplicabilidade diária. Não existe segredo entre ritmo, rotina e repetição. Eu falo que são os 3 R's. Ó, anotem aí, gente. Ritmo, rotina e repetição, hein? Bom. São os 3 R's que você tem que aplicar na sua vida. São eles que vão fazer com que você obtenha sucesso. Porque o quinto passo nada mais é que o empreenda na prática. Imagina quantas pessoas a gente está tendo a oportunidade hoje de conversar. São pessoas que têm os seus próprios negócios dos ramos distintos, mas que muitas vezes não tinham feito esse exercício. E já tem sucesso, já obtém retorno financeiro. Eu não estou falando de nada disso. Mas eu estou falando de um ponto-chave que se você fizer cada um desses itens, o empreenda na prática com sucesso, ele acaba sendo o resultado. Recentemente, um profissional procurou ele de um ramo específico e ele não fazia algo que é básico, trabalhar o pós-vendas, e não pós-vendas imediato, não aquele que você trabalha para o seu cliente, faz a venda e trabalha o pós-vendas. Não, pegar carteira inativa. Entender por que as pessoas muitas vezes deixaram de comprar com ela e por quê? Porque a rotina, entre aspas, de um comerciante, de um empresário, enfim, ela é tão ativa que muitas vezes você esquece do que você tem no seu histórico de negócios. E às vezes a mina de ouro está dentro do seu histórico empresarial. Olha que dica importante. Até eu vou anotar aqui, tá? Não, e é fato, Ariane, é um exercício, inclusive, diário. Não fica achando, nossa, imagina, é perfeito. Não, não é perfeito. Todo dia a gente tem algum tipo de ajuste aqui na equipe. Todo dia a gente tem algo que motiva os demais. Os colaboradores, eles gostam de se sentir valorizados, eles gostam de se sentir motivados. E aonde se encaixa isso? Você conhece o seu negócio? Então, ele está dentro do planejamento estratégico. Porque você tem que extrair sempre o máximo da sua equipe. Mas por que ela vai permanecer? Porque hoje as pessoas, a gente está nessa geração que muitas vezes não permanece nos lugares. Eu, graças a Deus, eu tenho uma equipe hoje, que é uma equipe sênior, de pessoas que vestem a camisa da empresa, mas isso foi uma formação. Você contrata, eu adoro essa frase que é do João Adib, eu falo, contrate caráter e desenvolva habilidades. Não existe frase melhor que defina a situação de hoje um empresário quando ele tem que contratar uma mão de obra. Porque a gente tem uma situação que eu diria nacional de falta de mão de obra específica qualificada.
Eu converso com vários empresários e todos têm o mesmo calcanhar de Aquiles de ter essa necessidade. Mas como que você resolve isso? Dentro do planejamento estratégico, você tem que ter lá a formação de pessoas, formação de líderes, a formação de sucessores para o seu negócio. Até porque a busca por outras oportunidades de mercado, por outros mercados, faz com que você muitas vezes esteja ausente do seu negócio. E na sua ausência, como que o seu negócio anda? E isso faz toda a diferença. Lógico, a gente tem um cenário em que você tem equipes, alta performance e qualificação aí de pessoas. E nós temos também um grande nicho de mercado que é o empreendedor, né? Você é o marketing digital, você é o vendas, você é o financeiro, você é tudo porque você é quem comanda o seu negócio. Por isso que esse termo é empreendedor. Ainda assim, você tem que pensar a longo prazo o tanto que você quer avançar para o seu negócio crescer. Vai chegar uma hora que você vai ter que trabalhar essa evolução. Porque mesmo você sendo empreendedor, você tem que trabalhar isso. E isso faz parte do quê? Do planejamento estratégico com a execução. E um está alinhado com o outro, entendendo que os outros pontos que a gente falou estão muito bem alinhados. Você tem que ter A inteligência emocional hoje é um dos temas mais procurados e eu diria que mais falados em palestras, porque o domínio das suas emoções, elas interferem absolutamente em tudo, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E isso faz com que você obtenha sucesso. Se eu tivesse que indicar 2 livros, 100 livros ou qualquer curso, eu diria que a inteligência emocional é o tema que você tem que buscar para sua evolução. Nossa, em todos os aspectos. Tem um curso maravilhoso do Abílio Diniz, que é uma referência unânime, eu diria aí, em termos empresariais, e tem os 7 segredos, os 7 pontos chaves Você sabe, da prosperidade. Fala muito sobre isso. e é legal você ter falado, Maíra, eu me formei pela Liderança 360 do Dr. Abílio, né? E o curso dele, Aham. olha só que engraçado, né? Eu trouxe até isso na palestra. O curso do Abílio Diniz fala de liderança 360. Sabe qual era o principal tema? O empreendedor. Não falava dos colaboradores, de nada. Porque É. para você liderar, você tem que ser exemplo, você não tem que liderar É. pela voz. Então, ele mostrava muito de como você vai ser uma melhor pessoa todos os dias para que você seja um bom líder. Com Né? Então, certeza. ele trouxe ali características, rotina e tudo que você falou, que acho que é fundamental ali para você ser uma pessoa melhor todos os dias, ter essa questão do autoconhecimento trabalhado. Deixa eu só Claro. deixar um áudiozinho aqui. Mas é exatamente isso, é a gente entender que quem gerencia somos nós, né? E uma outra chave que eu queria trazer aqui, legal você ter falado, é referente ao mundo hoje do empreendedor, né? E eu sei que tem gente que vai estar ao vivo aqui que vai se identificar com essa situação, mas existem 2 vertentes, né? A primeira é crescer o contrata, né? Aquela coisa, sobrou um dinheirinho no caixa, abre uma vaga no InfoJobs, começa a fazer esse movimento de cata online, de começar a entender quem que vai ser seu colaborador, porque você vai começar a partir daí entender o que é um negócio maior, enfim, né? Então é um ponto importante. E um outro ponto que quando você é o empreendedor, e isso eu ouvi hoje, ai, que legal. E eu achei bem legal falarem que é assim, as pessoas, isso eu vou falar para quem tem contato com o cliente direto, tá? Não com gerenciamento de equipe. Mas as pessoas estão dispersas, gente. As pessoas Muito. estão ocupadas demais o tempo todo. Então, a gente, como quando vende um produto ou serviço, a gente tem que ficar ali, ó. Entendeu? Oi, fulano. Oi, ciclano. Lembra de mim? Oi, não sei o quê. Oi. E às vezes a gente é chato, mas a gente tem um produto que a gente confia, que a gente vende, que a gente sabe que aquilo vai trazer resultado e que a pessoa às vezes está num mundo de ocupado, de filhos, de família e tudo mais. Então é a gente criar essa gestão de fazer contato para vender mais, sabe? Para ter esse movimento, né, Maíra? E ó, vou falar, a dispersão vem por parte, muitas vezes, dos clientes, por terem muita informação, muito acesso à informação, uma oferta muito grande de todos os nichos de mercado, o mercado aí externo oferecendo maneiras de você absorver conteúdos, de você comprar produtos, então faz com que você tenha que ser muito mais incisivo em uma venda para poder o quê? Efetivar a venda no momento.
porque eu falo que cliente é venda diária. Todo dia, quem é comercial sabe. Mesmo se você for um empreendedor, ou mesmo se você tiver uma equipe de alta performance, ou uma equipe que ainda não está performando da maneira como você deseja. Mas espero estar no planejamento estratégico para que você converta essa equipe. Você tem que entender que venda é diário, comercial é diário, porque a atividade comercial vai fazer com que as pessoas queiram avançar, queiram sempre conquistar mais. Sim. E, Maíra, a Ana levantou a mão, vamos ver o que que ela quer perguntar. Diga, Ana. por favor, Ana, eu não estou vendo ela aqui. Eu levantei a mão porque vocês estão falando aí sobre inteligência emocional e vocês falaram também sobre a questão de saber se relacionar, saber se posicionar. E eu ouvi uma expressão, não tem tanto tempo, né, que é a expressão inteligência social. Então, Sim, além da inteligência emocional, da importância do empreendedor também ter essa inteligência social de saber se relacionar, saber se posicionar de forma estratégica também. e isso faz muita diferença, Ana, porque as pessoas hoje, elas deixaram um pouco de lado, uma minoria, tá? Mas que impacta, assim, no mundo comercial, a percepção e o entendimento de que essa inteligência social impacta em absolutamente tudo. O que você coloca hoje dificilmente vai ser retirado da imagem fixada do seu público-alvo ou das pessoas que frequentam a sua rede social. E já que a sua rede social ela é o meio onde vai trazer o público que vai comprar seu produto, que vai permanecer com você, de que forma você está trabalhando a sua imagem. De que forma que as pessoas estão recebendo a imagem da Ana, da Maíra, da Ariane e das demais que estão aqui e que hoje, entre aspas, fazem parte e conduzem qualquer tipo de negócio. E isso faz diferença, sim. A inteligência social, ela diz muito sobre o comportamento. E, lógico, o comportamento tem a ver com a inteligência emocional. Se você não tem capacidade para controlar seus próprios sentimentos, como que você vai gerir um negócio? Como que você vai gerir pessoas que têm que te trazer resultados? Não tem relação nenhuma. Não tem absolutamente nenhum nexo de relação. A equipe, ela é a sombra absoluta dos gestores. Quando eu falo de gestores, para não falar donos, dos proprietários. Por quê? Porque eles se espelham, eles buscam apoio, eles se inspiram. E isso é importante. Eu não lembro agora qual foi uma entrevista que eu assisti. Existem muitos podcasts que são frutíferos para quem é do universo empreendedor, inclusive, mas que falava absolutamente o quê? Não adianta um empresário ser muito bem sucedido e ter sua independência financeira, se ele não pode proporcionar para os seus colaboradores uma independência financeira que eles estejam buscando para a vida deles. E isso é crucial. Então, você tem que o tempo todo motivá-los para que eles sejam, entre aspas, busquem uma evolução na vida deles. Trocar um carro, comprar casa, fazer uma viagem, começar a estudar, finalizar um estudo. Cada um tem a sua ambição. E isso é muito importante. Você pode ter gestores que administram, mas você tem que conhecer sua equipe. Você tem que conhecer quem são as pessoas que, na sua ausência, vão conduzir seu negócio. Isso faz parte, inclusive, de um empreendedorismo de sucesso. Você tem que ter domínio total. E está lá Sim. no planejamento estratégico, né? E Fábio, já pergunta, Fábio. Não, eu sempre ouvi, né? Eu trabalhava em empresa de TI e tal, muito ligada à área comercial. E eu sempre ouvi que o bom vendedor é aquele que tem dívida. Justamente por causa disso, porque ele sabe, porque ele tem, eu Tem um estímulo. tenho estímulo, porque eu comprei um apartamento, então eu tenho que pagar a conta do apartamento. Então eu vou vender mais, porque eu vou ganhar mais comissão e vai ser mais fácil eu pagar meu apartamento, né? Então eu sempre ouvi isso. E no empreendedorismo acho que é um pouco isso também, né? Você tem que ter um estímulo. Se você tá com todas as contas quitadas, você tá com tudo bom, vida tranquila, você vai Entra fazer numa zona uma de coisinha conforto. ou outra, É isso né? mesmo. E é o que você falou, a pessoa tem que estar estimulada a buscar algo, mas por quê? Cada um tem um objetivo pessoal, tá? Tem pessoas que têm filhos, tem pessoas que querem casar, tem pessoas que querem separar, tem de tudo. A verdade é essa. Mas eu vou falar que eu concordo com você, tá? Agora, um pouco com a minha bagagem aí, que eu trabalhei 16 anos em banco, eu posso dizer com propriedade. Algumas pessoas têm uma cultura enraizada, poxa, eu vou fazer essa dívida porque eu vou buscar pagar isso e conquistar esse bem. E não tem errado e certo, vai de cada um.
Eu acho que na minha área, principalmente, o que me move sempre são as alterações legais, né? Legislativas. Sempre tem alguma mudança, sempre tem alguma coisa diferente, e você tem que ir atrás para atualizar o seu produto, para ver Exatamente. diferentes formas de fazer o que você já fazia, né? Então, isso conta muito. Porque se você cai na mesmice, independente da sua linha, do que você faz, aí para mesmo, a venda para, tá aqui, daqui a pouco desce, né? Não tem Mas jeito. boa, Fábio, eu acho que eu tô na hora de pagar os Gostei. boletos, fazer uns carnês. Agora, Muito agora você tem um objetivo do casório, que é maior motivo do que esse, porque agora tem que buscar. Não, mas o problema é que já tá pago, então agora tem Ah, então beleza. que criar Casório, Dubai. Aí, o Dubai. Boa, boa, vamos para Dubai. Dubai, hein? Dubai, Vamos né? comer bem em Dubai, né, Fábio? É isso. Vamos para Dubai. E agora eu quero te perguntar, Maíra, com relação à execução. Aqui tem muita gente ouvindo sobre execução, tá? Me fala um pouco mais sobre isso com relação à prática todos os dias, porque o que que acontece, tá? Que eu vejo que acontece muito com o empreendedor, né? Aquela rotina maçante de dia a dia, de operacional, às vezes não dá espaço para ter uma execução de resultado. Eu gostei disso porque eu acho que a execução, ela, né, existe, ok, mas o que que é uma execução, né, para resultado? Eu falo muito de resultado milionário, né? Que toda empresa pode ter um resultado milionário, depende de quanto você coloca ali de gás no negócio. Então, Claro, fala um pouquinho mais sobre execução, porque eu sei que você é executora e a gente quer referência. Fala assim, a gente quer referência. claro. Eu vou falar que não existe. Eu acabei de pagar um papel aqui na mão, porque eu estou na minha mesa, inclusive no meu ambiente. E existe uma rotina que você tem que implementar na sua vida profissional. Se você trabalha home office, se você trabalha numa empresa, porque existe também o empreendedor de terceiros, né? Quando eu era bancária, eu empreendia para quem? Para o banqueiro. Porque se você tem a veia empreendedora, você vai despertar isso onde você estiver. Pode ser que durante um período você vai empreender para alguém e depois de um tempo você vira a chave com planejamento e vai empreender para você mesmo. Não faça um tiro solo ou de aventura ou só pelo simples fato de que ama algo, não. O planejamento. Mas a execução, ela tem a ver com uma rotina implantada diária. Sabe aquela história que ninguém nasce sabendo? Mas se você aplica todos os dias uma rotina, poxa, eu sei que todos os dias eu vou acompanhar os números, os resultados, os índices que envolvem o meu negócio. Você, ao longo de um tempo, mas já num curto período, você consegue tirar algumas questões, mudar outras, mas a rotina diária vai fazer com que você tenha a excelência. É o ritmo, rotina e repetição. Vão ter dias que você não vai ter disciplina, mas no outro dia você tem que buscar de novo, estar lá, vendo os seus índices, vendo a evolução do seu negócio, esse acompanhamento diário através de N ferramentas, pode ser ferramentas de gestão de acompanhamento, pode ser uma análise que você vai fazer existe o livro de anotações que eu sempre gosto de utilizar como exemplo, onde você coloca todas as informações pertinentes ao seu negócio, e informações pertinentes à sua evolução. E quem que tem que acompanhar essas informações? Só você. Diz respeito à sua evolução, à evolução da sua empresa. Agora, imagina se todos os dias você faz um check. Isso eu mudei, isso eu não mudei, isso eu tenho que evoluir. Você vai estar prosperando no seu negócio. Não existe segredo, mas a rotina e a disciplina faz com que você obtenha sucesso. Em Sim. ferramentas de. Maíra, a gente tem muitas analogias, né? O próprio emagrecimento, gente, é uma grande analogia, que todos os dias você faz um pouco para em 3 meses, em 6 meses, você chegar em X resultado, né? Ai, é um calcanhar de Aquiles. Eu prefiro, É, eu prefiro falar de empreendedorismo. não, mas tudo, eu falo, tudo na vida é constância, não adianta, né? O Isso. aprendizado, ele vem com a constância, e tá a constância, né, diária que não tem como, né? Tem que implementar de alguma forma. E eu vou falar que a rotina é o que faz diferença para qualquer ser humano. A evolução de um ser humano, onde quer que ele esteja, a rotina vai fazer com que ele se coloque na excelência em diferença dos demais. É o ritmo, rotina e repetição. Não é fácil? Não. A caminhada de um empreendedor no Brasil é uma carreira solo,
Por Sim. mais que você tenha apoio, por mais que você esquece as situações, as circunstâncias, mas é uma carreira solo. Eu me deparo com muitas pessoas que estão iniciando e que quem não apoia não é de fora, é da família, situações. A grande maioria, né? Eu falo que a dificuldade vem às vezes dentro de casa, não de fora. De fora tá te aplaudindo, né? Os de perto que estão falando ali, não. Mas é também uma constante de proteção e tá tudo certo, né? A família quer, ou família, amigos, não querem ver você numa zona desconfortável, né? Numa zona de perigo. Ou, O ou, empreendedorismo não é, né? ou não querem te ver numa zona melhor que eles, né? Desculpa falar sobre esse assunto. Boa, boa, verdade, verdade. É uma verdade dura, mas ela deve ser dita e deve ser absorvida com profundidade. Concordo. Por isso, por isso que você tem que tomar as decisões da sua vida. Isso faz parte do autoconhecimento. Não delegue a terceiros algo que diz respeito ao seu futuro, porque as pessoas elas são cíclicas na nossa vida. Quem permanece são os familiares, amigos de infância que hoje em dia até isso perdeu-se o valor. Inclusive, eu, graças a Deus, sou farta das minhas amigas de infância, porque eu vim de uma cidade pequena. Mas hoje, até isso, a gente vê uma rotatividade que eu falo, meu Deus do céu, as pessoas elas não valorizam nem o básico. Quiçá, pensar num negócio achando que só o fato de achar que... Outra coisa, as pessoas têm o hábito de comparar um negócio que está dando sucesso, vou fazer igual. Não, gente, não comparem as páginas, lembra? Da página 40 de um com a página 2 do outro. Até, inclusive, se está dando sucesso lá, você tem que entender como ele chegou nesse sucesso, qual foi a trajetória. Então, se eu tiver que dar um direcionamento sobre tudo que a gente conversou aqui, eu diria que o planejamento estratégico, ele é a espinha dorsal de absolutamente o sucesso que a gente está buscando. Profissional, pessoal, financeiro. Mas para que a espinha dorsal ela esteja lá alinhada, a gente tem que alinhar o autoconhecimento, a autorresponsabilidade e ter uma execução impecável. Aí sim a gente pode falar que a gente está falando com empreendedores que são um sucesso porque eles estão alinhados com tudo que eles desenharam e obtêm resultado sem esforço, porque está tudo alinhado conforme a música que tem que ser dançada para o sucesso do empreendedorismo. A verdade é essa. É isso. Não tem segredo. Se você conversar hoje com uma pessoa e falar que ela não absorveu algum conteúdo que não vai fazer diferença para a rotina dela a partir de amanhã, é uma exceção, porque sempre tem alguma informação para a gente absorver e integrar para o nosso negócio, Muito. para a nossa vida. E é isso, a mágica. Eu falo que o Clube de Empresários da FGV, ele traz muito isso, essa dinâmica da gente ter toda reunião, alguém que está passando por uma situação que tem algo a agregar e muitas vezes tem um conteúdo para passar que, seja qual for seu nicho, você vai absorver alguma coisa que vai fazer diferença na sua tomada de decisões do outro dia. E é sempre assim. Só que isso tem que ser colocado em prática. Não adianta eu absorver todo esse conhecimento e engavetar ou deixar perdido aqui. Não. Poxa, o que amanhã eu posso aplicar para o meu negócio? Deixa eu conhecer melhor os meus funcionários, deixa eu fazer uma análise SWOT, deixa eu procurar quais são os direcionadores que eu tenho disponíveis no mercado. E aí, por si só, é só obter retorno do que você já tinha desenhado. É aquela história. Você chega num ponto da vida, você vai agradecer por aquilo que você sonhou lá atrás. Porque eu gosto de uma frase que eu implemento em absolutamente tudo na minha vida. Não há limites para sonhar, basta você acreditar e seguir as questões que envolvem planejamento e implementação. Rotina, ritmo e repetição. Ponto. E muitas vezes também abrir os, né? Eu falo assim, que você tem que abrir os ouvidos, gente, literalmente para as pessoas que querem te ensinar um pouquinho mais, né? Eu Escutativa, né? falo todos os dias, eu falo que independente, eu dou consultoria para empresa, eu abro todos os dias o meu ouvido para ouvir algo que eu quero, né, absorver das pessoas. Todos os dias eu aprendo algo, todos os dias. Esses dias eu vou até citar uma referência boba, mas é uma referência engraçada, né? Que esses dias eu comecei a fazer live de manhã e eu começava a fazer live, eu abria a live e ficava lá uns minutinhos na live, esperando o pessoal entrar, tomando café, né? Botava uma música. Aí tenho um amigo meu que tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Uhum. Tem mais de 1 milhão. E aí eu encontrei, né, ele, a esposa, e ele falou assim para mim, Ariane,
Deixa eu te dar uma dica. Quando você começa a live, você já começa falando do tema e você bate 3 vezes no tema. Fala, ó, gente, é isso, gente, é isso, gente, falou, porque as pessoas vão entrando, vê quem foi entrando, vai. E aí, Exatamente. gente, uma diquinha que ele me deu, eu tô fazendo live todos os dias, eu já mudei o meu jeito de operar. Então, eu tô falando assim, isso é uma bobagem, mas dentro do nosso negócio, e eu falo de outra, tem mais milhares de coisas, gente, milhares de dicas. Eu dei uma dica esses dias que eu peguei de um presidente de uma empresa, tá? Que ele comprava aquele bloco de papel de 300 folhas de papel Chamex, né? De Aham. sulfite, e ele tirava todos os dias uma e colocava a rotina do dia, né? E aí, no final do dia, ele riscava tudo e estava tudo feito, entendeu? Aquilo ali era uma alta produtividade, Falei do mas acompanhamento diário, é isso. é um acompanhamento diário, é uma bobagem. E aí eu falei, vou tentar. E não deu certo, porque hoje na minha agenda é pequena, eu coloco o que faz sentido, né? Assim, para também não ficar uma agenda todos os dias ali, né, Fábio? Quer falar, Fábio? Olha, para mim o que dá muito certo, mas eu não faço todo dia, deveria fazer, é o famoso, eles chamam de Pomodoro. Ah, Pra, sim, sim. pra, Só que eu faço o meu Pomodoro, ao invés de fazer os 25/5, eu faço 50/10. ah, Porque 25 para mim É não muito dá tempo de eu fazer o que eu preciso fazer. Então eu que faço eu 20, faço. eu faço 50/10, porque fica o tempo muito curto, eu estou no meio de um cálculo, alguma coisa fica difícil. Então eu faço 50/10. E me ajuda muito. Eu virar e falar assim, não, agora eu vou focar. Então eu faço 50 minutos, boto o despertador mesmo e não olho rede social, eu não olho o WhatsApp, tá apitando o negócio feito louco aqui do lado. Eu só olho na hora dos 10 minutinhos lá que Uhum. teria para isso. E isso, quando eu faço isso, meu dia rende assim, Ó, já peguei, vou fazer amanhã, tá? Eu 10 vezes mais. Amanhã, É pega essa dica sério. aí, ó, pessoal do faço Instagram, também, faz pô. diferença. É Faz lógico que muita diferença. você vai adaptar ao seu negócio. Tem gente que com 25/5, né, que é o que eles falam para Consegue, você, eles consegue. falam que é assim, né? São 4 de 25/5, aí você faz uma pausa maior, né? Tem uma história dessa. Mas, ô, Fabi, você falou uma coisa, comecei a aplicar muito isso na minha rotina, porque eu percebia que as redes sociais me dispersavam muito, muito. E aí eu falei, opa, e eu comecei a aplicar isso também nas reuniões. Hoje a equipe comercial ela marca as reuniões, mas eu tenho um cuidado muito grande de ser uma reunião para ser uma reunião produtiva, não passar dos 30 minutos, porque senão toma minha agenda o dia todo e aí a gente acaba se perdendo. E a hora que a gente vai ver, poxa, eu falei Não até para rendeu nada. Mas é, é isso. E é assim, quando eu aprendi essa história do 25/5, era para estudar, né? aham, E no meu trabalho, é como eu falei, os 25 minutos para mim é muito pouco tempo. Mas para qualquer outra pessoa, pode ser que 25 minutos dê certo. Mas ajuda muito, 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 muito no também foco, acho, né? Em também você acho. focar. Ótimo, ótimo. É bacana, bacana. Maíra, para fecharmos com Hum. chave de ouro, quer dar um. Eu vou falar um conselho, porque eu gosto do termo conselheiro, né? Eu falo que todas as empresas grandes, gente, hoje tem conselheiro. Quer dar um E- conselho aí para a mulherada, algo que você faz, ou algo que você, enfim, que faz parte do seu dia a dia, né? Que às vezes possa ajudar. Eu gostei da dica da Fabi também, vou implementar. O Pomodoro eu conhecia, mas eu vou te aham. falar que ó, eu tava nem aí para ele, eu vou começar a dar mais valor para ele. Faz diferença, viu? Principalmente com as redes sociais hoje, que ficam apitando e tirando a nossa atenção. Se eu tivesse que dar eu colocaria uma frase que o empreendedorismo nada mais é que uma ponte entre a sua paixão e o sucesso. Só que existem mecanismos de você obter esse sucesso, seja profissional, seja financeiro ou pessoal, de maneira mais rápida e certeira. Se você puder implementar o autoconhecimento com a inteligência emocional, com a inteligência social, implementando em absolutamente tudo na sua vida. Planejamento estratégico. As pessoas acham que o planejamento ele serve só para suas finanças ou para sua empresa. Não. Ele primeiro começa com a sua vida pessoal. Não adianta você ser um excelente empresário se sua vida está bagunçada. Então, implemente essas questões, porque você vai obter o resultado
do sucesso. Então, o sucesso nada mais é, que é uma palavra, entre aspas, muito objetiva, mas ele é resultado de somas de questões que são pontuais, de uma rotina com execução impecável. Não existe segredo. Tem uma disciplina diária com você mesmo. É um compromisso com você. Você não precisa passar para os outros e nem deve satisfação aos outros, porque diz respeito à sua vida, à sua carreira, à sua empresa, seus objetivos. É uma pessoalidade infalível. Ai, perfeito, Mai. Vamos deixar gravado, meninas. Quem não conseguiu assistir, assiste. Vou mandar aqui no grupo para a mulherada. Muito, muito obrigada para quem ficou até o Eu que final. agradeço. E desejo uma excelente noite a todas. Obrigada, Fábio. Obrigada, Jaque, Ana, Tati, todas as mulheres aqui. Obrigada. Fábio Mais uma vez. Fran, todo mundo, gente. Muito, muito obrigada. Paula, que teve que sair um pouquinho antes, Van também. E vou salvar. E super boa noite a todas. Beijo, meninas. Muito obrigada a todo Beijo, mundo. boa noite. Boa noite. Obrigada.